Muito bom dia, manhã de domingo e o Viva Mais Claro com muita saúde e qualidade de vida para você e toda a sua família. No programa desta semana você vai ver os riscos da toxoplasmose, principalmente durante a gravidez. Como estimular a autonomia das crianças na medida certa. No Tenha em Casa, o poder da carambola para a sua saúde. Veja também Polidance para homens, por que não? No quadro Reutilize Mais, aprenda a fazer um abajur com garrafa de vidro. E mais, a receita de hoje, biscoitinhos de queijo super saudáveis. O Viva Mais já está no ar. Você já deve ter ouvido falar em toxoplasmose, popularmente conhecida como doença do gato. Por que será que principalmente as gestantes têm tanto receio desse problema? Quais são de fato os riscos dessa doença? É o que você vai saber agora. Você já ouviu falar em toxoplasmose? É aquela doença que pega através de gato. Vem através de alimentos, como carne crua, fezes de gato. Já deu para perceber que as pessoas têm noção do que é a famosa doença do gato. Mas afinal, o que esse felino tem a ver com a história? O gato, ele é o hospedeiro definitivo da toxoplasmose. Pelo fato de o gato ele é um grande predador e ele faz a sua principal presa o rato. O rato ele já tem o parasita da toxoplasmose, então quando o gato ele ingere esses parasitas do rato, eles vão se multiplicar no organismo, sendo eliminados pelas fezes. São pelas fezes que são eliminados os cistos da toxoplasmose no ambiente. O curioso é que o maior culpado não é o pobre do gatinho, não, que leva tanto a fama. Os principais responsáveis pela contaminação no humano são a carne de porco, de aves, de ovelha e de caprino. Então, assim, carne mal cozida, aquela carne crua, sangrenta, é o grande risco. E principalmente verduras e folhas mal lavadas. É o principal foco. E por que a toxoplasmose preocupa e muito as gestantes? O perigo da criança nascer cega, da própria gestante adquirir a cegueira. Então, é muito importante que a gente tenha higiene na hora de preparar a comida, na hora da alimentação. Se a mulher pega toxoplasmose durante a gestação, ela pode transmitir isso para o feto e causar malformações, abortamento, e com isso trazer consequências. Por isso que a gente tem uma preocupação especial e se torna um exame obrigatório. O ideal seria ser um exame pré-natal, pré-gravidez, pré-gestacional. Mas, na realidade, quando a gente sabe que a mulher está gestante, a gente já faz para identificar se ela é positiva ou negativa. A veterinária explica que as grávidas que têm gatos em casa não precisam entrar em pânico e muito menos dar o bichinho de estimação. É só adotar alguns cuidados. A primeira coisa que a gente tem que pedir é uma sorologia, tá? Para o gato, se ele é positivo ou não. Quando você for fazer a higienização da caixa, sempre utilizar luvas, tá? E, se possível, passar essa missão para o pai da criança, certo? Que é o mais adequado, para não ter o contato direto com as fezes. Sempre fazer a limpeza da caixa é fundamental, com os desinfetantes amoníacos, e nunca deixar a caixa suja, ou seja, a caixa com mais de um dejeto. E o principal também é quando você fazer o descarte das fezes, eliminar na descarga. Infelizmente, ainda não existe vacina para a prevenção da doença. Mas em relação ao animal, a veterinária diz que a melhor maneira de evitar a transmissão é domiciliar o felino. Então, o que a gente pede? Colocar aquelas coleiras com guiso, com aquele sininho. Porque quando o gato ele for pegar a presa, o barulhinho vai fazer, então vai assustar a presa. Então, isso é uma dica bem legal para fazer com que o gato não vá ingerir a presa. O infectologista faz um alerta importante. Não é uma doença que passa de pessoa para pessoa, espontaneamente, conversando, pelo beijo, pela relação sexual. Ela é transmissível, Ela é transmissível da mãe gestante para o feto, e através da ingesta
do alimento contaminado. Segundo o médico, geralmente em pessoas saudáveis, a toxoplasmose pode passar despercebida. O nosso organismo resolve a maior parte dessas infecções espontaneamente. Ela pode parecer uma outra doença conhecida que é a mononucleose infecciosa, onde dá gânglios no pescoço, um pouco de febre, um pouco de mal-estar e espontaneamente ela passa sem necessidade de tratamento. O infectologista acrescenta que a toxoplasmose pode se manifestar meses e até anos depois da transmissão. Tem crianças que podem nascer normal, né? E como teve essa infecção durante a gestação, né? Lá quando tiver 20 anos, 25 anos, 30 anos, pode, né, ter tido essa infecção durante a gestação e começar a se manifestar, né? Que é a toxoplasmose na retina. E aí começa a ter perda visual, né? E precisa ser tratado também, né? Às vezes esse diagnóstico é um pouco tardio, porque são queixas muito inespecíficas, né? E às vezes a pessoa tem alguma perda da visão, né? Não é comum cegueira total, mas pode ter alguma perda, um déficit de visão. Ele diz ainda que o diagnóstico é simples. Principalmente através do exame de sangue, né? Ele diagnostica tanto as pessoas que já tiveram, né? Quando a gente tem uma gestante, que a gente faz um exame, que tem um exame que a gente chama IgG, que é a cicatriz, diz que aquela gestante já teve a infecção assintomática. Se ela já teve, ela não transmite mais para o feto. E tem um exame que a gente chama de IgM, que detecta que a pessoa está tendo a doença ou teve ela muito recentemente. Que aí sim, se for a gestante, pode estar transmitindo. Outras coisas auxiliam, por exemplo, essa toxoplasmose do olho, da retina, é através do exame oftalmológico do fundo de olho, né, que vai se detectar essas alterações, associada com os exames de sangue. O tratamento para a toxoplasmose na gravidez é feito através do uso de antibiótico para tratar a mãe e reduzir o risco de transmissão ao bebê. Os antibióticos e a duração do tratamento vão depender do estágio da gravidez e da presença de doenças que enfraquecem o sistema imunológico da mãe. Agora, se o bebê já estiver infectado, o tratamento também é feito com antibióticos e deverá ser iniciado após o nascimento. A carambola é muito apreciada por ser saborosa e rica em sais minerais como cálcio, fósforo e ferro. A fruta é também fonte de vitaminas A, C e do complexo B. Contém baixas calorias, aproximadamente 35 em 100 gramas. A carambola é rica em antioxidantes e oferece diversos benefícios para a sua saúde. Ela auxilia no combate à febre, é eficaz contra o escorbuto e também é utilizada como estimulador de apetite. As sementes trituradas servem como um sedativo em casos de asma e cólicas. Mas atenção, por ser uma fruta que contém ácido oxálico, pode ser prejudicial para pessoas que sofrem de insuficiência renal, podendo produzir vômitos, causar náuseas e até mesmo confusão mental. As formas de consumo de carambola são variadas e típicas de cada região. Geralmente, as frutas maduras são utilizadas em saladas, sucos, no preparo de geleias, gelatinas e caldas, e o suco da fruta é utilizado como tempero. Vale muito a pena ter em casa. No próximo bloco, a receita de uns biscoitinhos de queijo super saudáveis e de comer rezando. E ainda aprenda a fazer um abajur super moderno, reaproveitando garrafas de vidro. É daqui a pouquinho, logo depois dos comerciais. E se você trocar o carro pela bicicleta uma vez por semana? Mude um hábito. Mudar um hábito muda uma vida. E se você tentar beber mais 2 copos de água por dia? Mude um hábito. Mudar um hábito muda uma vida. Estamos de volta e no quadro Reutilize Mais você vai aprender a fazer um abajur diferente reutilizando garrafas de vidro. E quem vai ensinar todo o processo é o ecodesigner André Giordani. Oi, no nosso Reutilize Mais de hoje nós vamos aprender a fazer um lindo abajur com pisca-pisca de Natal e garrafas.
Para fazer nosso abajur, nós vamos precisar de um pisca-pisca, cola quente ou de silicone, um pedaço de madeira ou um pedaço de tronco, garrafas de vidro à sua escolha. Nesse trabalho de hoje, nós vamos precisar do auxílio de uma pessoa que saiba trabalhar com furadeira ou que tenha uma furadeira em casa. Então nós vamos fazer um furo, ou pedir para essa pessoa fazer um furo na dimensão da boca da garrafa. A boca da garrafa vai encaixar aqui. Vocês vão ver como o trabalho de hoje é extremamente fácil e rápido. Outro furo, numa dimensão um pouco larguinha, nós vamos pedir para ele fazer na lateral da madeira ou na lateral do tronco, ok? Feito esses furos, nós vamos pegar o pisca-pisca, o final dele, e começar a encaixar o pisca-pisca no orifício feito com a furadeira. Após enfiar todo o fio pelo orifício, agora é a vez da gente colocar o pisca-pisca dentro da garrafa. Esse talvez seja o passo mais demorado, porque a gente tem que colocar empurrando para ela ficar até o final da nossa garrafa. Agora nós vamos para a última etapa, certo? Nós vamos preencher a lateral desse buraco aqui na frente com bastante cola. Vamos ser bem generosos na cola, não se preocupe, a cola não vai derreter o fio nem nada, certo? E agora, com cuidado, nós terminamos a acomodação do fio. Esperamos um tempinho para a cola secar. Simples e fácil, acabamos de fazer rapidamente um lindo abajur usando apenas um pedaço de madeira e garrafas. Gostaria de fazer uma observação. Para garrafas coloridas, geralmente nós usamos pisca-pisca brancos de LED ou comum. Já na garrafa transparente, nós devemos usar pisca-pisca colorido. E assim nós acabamos nosso Reutilize Mais de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Bacana, né? Muito bonito o efeito do pisca-pisca na garrafa. Parabéns, André, pelo trabalho, sucesso e saúde para você. E agora vamos à receita da semana. Bom dia! No Culinária Saudável de hoje, nós vamos preparar um salgadinho de queijo para a garotada se animar e ficar bem fortinho e saudável. Agora vamos anotar os ingredientes. 200 gramas de batata doce, sal rosa, 120 gramas de queijo ralado Minas Frescal, 2 colheres de sopa de farinha de aveia, uma pitada de açafrão da terra, ingredientes passados. Agora vamos à receita. Para essa receita nós vamos utilizar somente uma batata pequena. E para melhor absorção dos nutrientes nós vamos cozinhá-la com casca. Essa batata doce já está cozida, mas para o biscoito ficar visualmente mais bonito e para a criança ter a vontade de consumir, o visual importa. Então a gente precisa tirar a pele e bater e amassar só a polpa da batata. A base do biscoito, a base do salgadinho é justamente a batata doce. A batata doce vai entrar como fonte de energia para eles rápida, substituindo aqueles biscoitinhos cheios de gordura que geralmente a criançada consome. Então a receita é bem simples, bem rápida para a gente preparar em casa. Depois da batata doce já amassada, agora a gente pode incluir os ingredientes. Vamos colocar uma pitadinha de açafrão para a gente deixar o nosso salgadinho mais rico. Vamos colocar uma pitada de sal, tá? De preferência um sal que tenha um menor teor de sódio. Vamos colocar o queijo. Aqui eu coloquei o queijo Minas Frescal, eu ralei ele, tá? No processadorzinho. E vamos colocar 2 colheres de farinha de aveia. Agora é só misturar. Para misturar é bom já
colocar a mão na massa mesmo, para facilitar. Depois da massa tá toda por igual, ó, misturadinha, uniforme, nós vamos fazer agora a parte mais fácil, tá? Fazer as bolinhas. E bem facinho, só faz uma bolinha na mão, depois da bolinha feita, a gente amassa, fica em formato de círculo, tá? E aí, você pode fazer tanto assim, quanto fazer em outros formatos, fica ao seu critério. Não precisa untar a forma, desde que essa forma seja antiaderente, tá? E aí uma coisa legal para animar a garotada. Geralmente eu faço uma carinha. Como é que eu posso utilizar para fazer essa carinha? Uma espátulazinha de sorvete, faço a boquinha e com um simples canudo vou fazer os olhinhos. Um salgadinho divertido que vai despertar mais interesse na garotada de consumir. Depois dos nossos salgadinhos prontos e com as carinhas, a gente leva para o forno médio, tá? Em 180 graus por pelo menos 20 minutos, para deixar ele bem douradinho. 20 minutos depois, tá pronto o nosso salgadinho de queijo com as carinhas para a criançada animar. E junto com ele você pode oferecer um molhinho de tomate natural para substituir aquele velho ketchup. E ó, só correr pro abraço, a criançada vai adorar. Tchau, tchau! Uma delícia e uma excelente opção de lanche, viu? A seguir, pole dance para homens. Isso mesmo, eles também estão descobrindo os benefícios da atividade. Não saia daí, o Viva Mais volta já já. E se você trocar o carro pela bicicleta uma vez por semana? Mude um hábito. Mudar um hábito muda uma vida. E se você parar de usar o smartphone meia hora antes de dormir? Mude um hábito. Mudar um hábito muda uma vida. Estamos de volta e agora vamos de movimento, de atividade física. Pole dance. Certamente você já viu várias mulheres deslizando por aquelas barras com muita sensualidade e técnica. Pois bem, os homens também estão aderindo à atividade e se surpreendendo com os benefícios. Veja só! É muito comum o pole dance ser associado a uma dança sensual praticada por mulheres que querem seduzir homens. Mas essa ideia vem sendo quebrada por pessoas que adotaram a prática como esporte, inclusive eles, os homens. É o caso de Juan, que encontrou na atividade uma maneira diferente de exercitar corpo e mente. O pole ele difere das outras atividades porque ele consegue trabalhar toda a musculatura, todos os grupos musculares numa única atividade e é feito tudo de forma muito lúdica, muito divertido, então não tem aquele caráter maçante da musculação, da academia, você consegue brincar e na verdade fortalecer. Ele também me chamou muita atenção porque ele respeita muito a qualidade corporal do indivíduo que o pratica, então a limitação do pole é o próprio corpo do atleta. Você vai se desenvolvendo conforme suas próprias limitações, então não existe aquela questão de ser forte para poder fazer. Você faz para se tornar forte e melhorar cada vez mais e traz sempre um benefício a mais, é um desafio à própria execução. Então não tem monotonia na aula de pole dance, é sempre um desafio maior. A professora Karine Ribeiro reforça que o pole vem sendo reconhecido sim como atividade física. Hoje em dia o pole é visto como esporte e tem até campeonatos, tem copas de pole, tem várias coisas ao redor do mundo, aqui no Brasil também. A gente está tentando, inclusive, transformar o pole em modalidade olímpica. Aqui nesse estúdio, as aulas acontecem 2 vezes por semana e duram 1 hora. Antes da aula, tem todo um alongamento e aquecimento. Subir e deslizar na barra não é tão fácil quanto parece, mas a professora garante que todo mundo pode aprender. Claro que a gente tem que respeitar a limitação do nosso corpo, né? Então, assim, se você não tem muita força no braço, começa mais leve, a gente vai aos poucos
todo mundo consegue ir evoluindo, né? Quem já tem mais facilidade, já fez alguma dança, já fez algum exercício físico, consegue evoluir um pouquinho mais rápido. Mas quem nunca fez nada pode vir também, que vai conseguir evoluir, com certeza. Os benefícios do pole são convidativos. A gente melhora muito a flexibilidade, porque trabalha muito o corpo. Melhora a força, principalmente para as mulheres, a força do braço, que geralmente elas reclamam que não tem força no braço, que apesar de fazer musculação, trabalha mais perna, não trabalha muito braço, então elas vêm muito procurando isso. A força do abdômen também trabalha muito, trabalha também consciência corporal, coordenação motora, porque querendo ou não é uma dança, então você vai trabalhar muito a coordenação motora, tudo isso. Além de todos esses ganhos, a prática, claro, ajuda a desenvolver a sensualidade e com isso eleva a autoestima. Mulheres que vêm com vergonha do corpo, a gente também trabalha muito isso psicológico para a gente se libertar desses paradigmas, desses padrões, né, que a sociedade coloca de que o corpo da gente tem que ser assim, não pode ser assado. Então a gente deixa a pessoa, ela vai se soltando aos poucos. Karine destaca o aumento da participação masculina no esporte. Está crescendo bastante a participação dos homens em campeonatos, aqui no estúdio mesmo, já estamos com alguns homens, turmas com homens, então assim, está crescendo bastante. Então venham homens, serão muito bem recebidos aqui. Estácio, neste dia da reportagem, estava na segunda aula apenas, mas já cheio de expectativas. Eu sempre tive contato, com pole dance por conta dos vídeos que eu vejo, os videoclipes e as músicas. Todo mundo, na verdade, está lá dançando pole dance, mas a gente vê que são só mulheres dançando, né? Então eu disse, tá, todo mundo que faz pole dance tem um corpo legal e tal, e eu estou precisando, na verdade, voltar para uma atividade, uma academia. E eu acho que a academia, na verdade, é bem, aquele mesmo movimento, aquela mesma coisa. Eu procurava uma coisa mais dinâmica. Eu acho que o pole dance, na verdade, vai ser essa coisa dinâmica, que você trabalha com o seu corpo, você reconhece o seu corpo. O preconceito da adesão dos homens ao pole ainda existe, mas está aí para ser quebrado. O homem pode e deve praticar o pole, faz muito bem praticar o pole, é uma atividade muito saborosa. Tabu a gente tem que quebrar mesmo, entendeu? Então o homem no pole dance tem que ser uma coisa normal. Convidar todos os homens que assistem o programa a virem conhecer e participarem um pouco para desmistificar realmente essa coisa de que é coisa de mulher e vão ver que na verdade é muito difícil, mas muito saboroso e recompensador. No Viva a Maternidade de hoje, estamos trazendo algumas dicas muito importantes. A questão da autonomia das crianças. A partir do momento que a criança deixa de lado as suas fraldas, aquele momento de deixar de ser um bebê para agora ser uma criança, ela já começa a ter algumas atitudes de autonomia. Você observa bem, quando você vai dar o banho do bebê, começa a passar o sabonete, o shampoo, com o passar dos dias, a criança vai também buscando lhe ajudar naquilo que você está desenvolvendo com ela. E às vezes quer tomar banho sozinha, às vezes quer trocar de roupa sozinha e vai por ela mesma já tomando essa iniciativa de imitar os adultos. É muito importante que ela, aos 2 anos, comece já a ter essa iniciativa de ajudar em algumas coisas como guardar os seus brinquedos, colocar as suas roupinhas ali na cima da cama, alguma coisa assim que ela possa já começar a arrumar, coisas suas, tá? E aí ela vai crescendo, vai se desenvolvendo, ao chegar aos 4, 5 anos, ela já pode ajudar a mamãe a colocar os guardanapos na mesa, colocar assim algumas peças na mesa que não vai arriscar a sua vida em quebrar. Isso é muito importante, muito interessante, porque a criança vai se desenvolvendo com essas ações.
E a partir do momento que ela vai crescendo e vai se desenvolvendo, ela vai tendo outras aptidões a copiar dos pais. Muitas vezes, alguns pais chegam no consultório reclamando que os filhos não querem ajudar em nenhuma tarefa. São rebeldes, dizendo eles. Mas quais são os exemplos dos pais? Alguns pais deixam a toalha molhada em cima da cama. Chegam em casa, saem largando os calçados em qualquer lugar da casa. Roupa suja não vai direto para o cesto, vai para algum lugar indevido. Isso tudo vai sendo observado pela criança e ela vai copiar aqueles hábitos. Se isso não acontece, nesse comportamento equivocado dos adultos, é importante que procure um profissional para que seja verificado o que está acontecendo, que essa criança não está despertando para o seu desenvolvimento. É interessante também observar que alguns pais, eles tratam os seus filhos como eternas crianças. Não permitem que os seus filhos adquiram autonomia. E mesmo na idade de adolescência, quando jovens, ainda são tratados como bebês. São eternas crianças. Isso é muito ruim. O contrário também é muito ruim. Quando alguns pais ficam apressando, queimando as etapas e querem que seus filhos se desenvolvam rápido, tenham logo autonomia para ir ao banheiro sozinho, tomar banho sozinho, trocar de roupa sozinho. Às vezes fazem comparação com amigos ou filhos de amigos. E isso também não é legal. Não é legal porque as pessoas são únicas. Nós não precisamos estar apressando o desenvolvimento dessas crianças. Essas são as dicas do Viva Maternidade de hoje. Espero que você tenha gostado. Bye, bye! E o Viva Mais de hoje fica por aqui. Para saber mais sobre o programa, acesse o site da Unimed Sergipe, www.unimedse.com.br ou ainda facebook.com/UnimedSE. No próximo domingo, prepare-se para a exibição do Viva Mais Especial Junino. Tem receita típica, tem arte, tem quadrilha e muito mais. É domingo que vem às 10 horas da manhã, aqui na sua TV Atalaia. Obrigada pela atenção e até lá!